Nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011, a cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, sofreu um dos maiores desastres naturais da sua história. Chuvas intensas provocaram deslizamentos e enchentes devastadoras, causando centenas de mortes, desaparecimentos e a destruição da cidade como um todo. O impacto social e ambiental foi profundo, principalmente para as comunidades mais vulneráveis. Esse trabalho tem como objetivo resgatar a memória desse acontecimento por meio da história oral, ouvindo diretamente uma das pessoas que vivenciou essa tragédia. Inspirado pela encíclica do Laudato Si do Papa Francisco e pela campanha da fraternidade, esse projeto busca refletir sobre a importância da justiça socioambiental, da solidariedade e do cuidado com a casa comum. Ao registrar o relato de Wellington Guimarães, que esteve presente nesses dias difíceis, nós mantemos a lembrança viva e reforçamos a necessidade de ações concretas para evitar que essa tragédia se repita. Boa noite, pessoal. A gente está aqui com o Wellington Guimarães. A gente vai fazer uma entrevista para o trabalho de história, que tem o intuito da gente não se esquecer da tragédia que aconteceu aqui em Friburgo em 2011. Então a gente vai entrevistar ele, porque ele viveu uma história muito motivadora, muito emocionante durante esse período. Então a gente vai falar um pouquinho aqui com ele. Olá, gente. Meu nome é Wellington Guimarães, sou natural aqui de Nova Friburgo, né? Vim um pouco contribuir com essa história para vocês, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Falar de 2011 não um desafio, mas é uma alegria, né? Porque a gente olha para trás e vê como tudo se renova, como tudo se faz novo, né? Como não tem como falar de 2011 sem falar de fé, sem falar de Deus. A gente queria saber, né, tipo, onde o lugar que você estava, o que você estava fazendo nesse momento que você percebeu, né, que a tragédia estava acontecendo. Então, você estava falando de previsão, é muito difícil a gente prever, de fato, né? Ninguém esperava passar pelo que a gente passou, né? Eu estava ali no centro, né, acho que era Luiz Spinelli, alguma coisa assim. Eu tinha saído do cinema aquele dia à noite, a gente estava pro cinema, né, até fazendo memória que tinha acontecido no bar de Olaria, que algum prédio tinha caído e tal, né, e era até uma partilha que a gente fazia na fila do cinema, e a gente foi ali para casa, porque estava chovendo muito, e não fomos para a nossa casa, né, então a gente ficou ali. Então fomos dormir, enfim, e foi quando de fato tudo veio acontecer. Então eu acordei com aquele barulho daquilo ali caindo, né, então foi o tempo que eu tive de pegar, sentar e botar a mão pra cima, porque tudo soterrou, né? Então foi tudo muito rápido. Aí, né? Então foi meio que no susto aquela situação toda. Então eu falo, né, assim, até porque o nosso tempo é curto hoje, né? Mas se um dia eu tiver a oportunidade de ir no colégio, bater um papo com todo mundo, falar mais a fundo dessa experiência, estou aqui à disposição de vocês. Eu acho que vale a pena esse bate-papo pra gente falar de fé, falar de espiritualidade, né? Mas foi tudo muito rápido ali, então e assustador, né, como foi para todo mundo, porque eu falei assim, pô, tô sonhando, isso aqui é um sonho, e não era, de fato era uma realidade, né. Então a gente não espera passar por isso, né, porque se a gente está no centro da cidade, onde a gente acha que a gente tem uma segurança, né, então quando a gente fala de história, quando a gente fala de vida, né, e aí quando a gente fala de história mesmo, matéria vivida, a história do tempo, né, o que a gente vem contando aí, a segurança é algo que nós não temos. Então ninguém tem uma segurança absoluta de tudo, né? Então a gente não esperava passar por aquilo ali, então foi tudo muito rápido, né? E ali aquela sobrevivência, né? Aquele instinto de sobrevivência naquele momento, de conseguir ir até o Nicolas, de trazer ele para perto, de aguardar o socorro, de conseguir chegar até onde ele estava, trazer ele para o colo e ali esperar, né? E aí não tem como falar de 2011 sem a gente falar de fé, sem a gente falar de Deus. Então até para os ateus não tem como, né? Então ali foi essa experiência, foi esse misto de fé, foi esse misto de ao mesmo tempo de incerteza do que iria acontecer, né, mas de viver esse processo de espera. Quando eu falava com vocês que a gente, nós temos o nosso limite, ali eu cheguei ao meu limite, o que eu podia fazer eu fiz. Trouxe o Nicolas pro colo, ali eu dava saliva para ele, algo que ele assim, ele brinca até hoje, pai, não acredito que você fez isso comigo. Eu falei, mas eu precisava te hidratar de alguma maneira, né. Então, e ficar esperando, né, então viver esse misto de fé, e ali eu não podia gritar, não podia falar nada, porque o Nicolas, ele chorava, né, então eu tive que viver aquele silêncio, né, e foram duas quedas na verdade, né, a primeira queda a gente ainda estava comunicável com os bombeiros, né, e aí no segundo momento houve uma segunda queda que soterrou todo mundo, né, e aí daí começou aquele processo de busca e de pessoas que conheciam a gente e ia direcionando onde a gente estava, né, então a experiência que eu tive ali foi de como estar eu lembrava muito do Morro do Bumba, lá em Niterói, quando teve uma queda lá naquele lixão e tal, no soterramento, e aquele helicóptero lá de longe, eu falei, Senhor, eu estou aqui, né? Enfim, de fato, né?
a gente ali esperando o resgate até que chegaram até onde a gente estava e enfim ali conseguiram nos tirar dali, né? Então primeiro saiu o Nicolas, depois eu saí, né? Então assim, diante daquela situação toda, Nicolas saiu dali sem nenhum arranhão, né? Quem mais senão Deus, né? Então a nossa experiência até hoje, a nossa história até hoje, né? É sempre Deus à frente de tudo, né? Então é o que eu tenho para deixar para vocês, né? Quando a gente fala de história e a gente vai falar do obelisco, aquele marco, né? 2011 foi um marco para muita gente. E também foi esse marco para quem já vinha caminhando na fé e que naquele dia ele entendeu de fato quem é Deus, né? Então, você viver essa experiência de estar numa situação trágica, mas ali você ouvir a voz de Deus, isso foge de todo o entendimento. Então, não há ninguém com a capacidade humana de conseguir explicar isso, né? Quando a gente fala assim, apesar de tudo, né, você falou que você tenta explicar o amor, você não consegue. Então tente explicar a Deus, você não consegue, né? Então tente colocar Deus na história, Ele sempre está no controle de tudo. Então tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece é sempre por permissão de Deus. Aí quando a gente fala de história, né, eu falo que Deus ele nunca muda a nossa história se não for para melhor. Porque Ele vai sempre pegar uma situação que aos olhos humanos é muito trágica, mas a gente acaba fazendo parte desse mistério da cruz, né, na redenção de pessoas, na salvação de pessoas, na cura de pessoas, né, e a gente passa a fazer história de fato, né, a nossa história com a história de Cristo, deixando uma história para alguém ouvir depois. Então essa é a nossa vida de oferta, de entrega, enfim, né? Então quando eu falava com vocês que em meio àquela situação toda trágica ali, onde somente o louvor ele brotava da minha boca, né? Então quando a gente vê o papel do Espírito Santo na história da humanidade, né, sobre toda a desordem, colocando ordem em tudo, então ali era só o louvor, né? E era aquela música da Helena Ribeiro, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor, né? E olha só, cantando, e eu não conseguia fazer outra coisa, né? E ao mesmo tempo que eu ia cavando, ia tentando sair daquela situação para chegar onde Nicolas estava, quando eu percebi que era a Renata que estava ali do lado, ali na hora Deus falava assim, meu filho, isso é só um corpo, ela não sofreu a morte, ela está comigo. E eu falava assim, eu tô louco, é loucura, né? Eu falei, Deus está falando, como assim, né? E um consolo assim, sobrenatural, né? Então, eu digo que dentro daquele buraco, dentro daquela história toda ali, a sensação era de estar no útero sendo gerado e protegido, né? Então, quando o Nicolas saiu dali, e ele sem arranhão nenhum, de novo Deus falando, meu filho, até aqui eu te protegi, agora você vai enfrentar o mundo aí fora. E eu não conseguia chorar a morte dela, porque o consolo que eu tinha era sobrenatural, né? Então vinham psicólogos, vinham pessoas querendo, né, tá em estado de choque, daqui a pouco a ficha cai, né? Uma coisa é estado de choque, outra coisa é estado de graça, né? Então eu falo que Deus ele sempre vem com aquela carga necessária que nós precisamos, né? Então assim, ele sabe do que a gente precisa, ele sabe a dose que ele precisa nos dar, e eu estava ali de fato anestesiado pela graça de Deus, né? E aí para finalizar essa questão de história, quando eu saí dali, vivendo aquele pós, né, com o Nicolas e tal, né? E aí chegou no dia do meu aniversário, era 27 de janeiro, e eu falava assim, Senhor, eu tô começando a achar que tudo que eu vivi e ouvi não eu acho que eu tô em estado, porque eu tô começando a acreditar no que as pessoas estão falando, que eu estou louco, porque é normal, não é normal se a gente tá num estado desse, né, diante de uma coisa tão séria, tão grave. Então eu pedi a ele em sonho, eu pedi ao Senhor em sonho que eu sonhasse com a Renata, né? Assim, então, era a madrugada do dia 27, meu aniversário, eu pedia sinais a ele. Eu falava assim, olha, um pedido de quem está passando por algo tão pesado, mas se eu for merecedor disso, né? E aí eu falava com ele, se de fato aquilo que o Senhor falou para mim, de fato era a sua voz, dizendo que ela não sofreu a morte, de que aquilo ali era só um corpo e de que ela está no céu, então eu queria, né? Se ela está no céu, eu fico imaginando uma pessoa com roupa branca, aquele sorriso no rosto, uma luz na cabeça, né, num lugar muito bonito. E foram aqueles sinais que eu pedi ao Senhor, né, que ela viesse em sonho para mim daquela maneira. Passada uma semana, uma mulher que a gente viajava com ela para São Paulo fazer compra, sonhou com ela, né? E aí ela sonhei com sua esposa. Eu falei assim, tá, conte, né? E ela começou, ela te chamava de um nome diferente. Aí alguma coisa com on. Aí eu, Tom. Ela, mas o seu nome não é esse, é o Wellington. Eu falei, opa. Aí eu comecei a ficar com a orelha em pé, né? Ela dizia, ela te chamava por um nome diferente, e aí falava que era Tom. Ela dizia, dê um recado ao Tom, porque só você pode dar. E aí ela foi dizendo, e ela falou assim pra mim, ela chegou pra mim, ela estava num lugar muito bonito, ela estava com a luz na cabeça, aquele sorriso no rosto, uma roupa toda branca,
né? Então, o que eu pedi ao Senhor de sinal? Roupa branca, sorriso no rosto, luz na cabeça. Diz para ele que eu estou muito bem, para ele continuar cuidando da nossa família, que eu sei que um dia ele vai constituir família de novo. E eu falei, caraca, que louco, né? Deus agindo na nossa história, né? E a gente aqui contando história. E aí a Rosângela perguntava ela assim, mas Renata, você não está sentindo nada? E ela respondia, Rosângela, eu não senti nem a morte. Quando a gente entende essa dinâmica de Deus, que ele sempre se antecipa a tudo, né? Nós descansamos o coração e deixamos ele trabalhar. Então essa experiência de fé, né, em meio a toda uma tragédia de 2011, que a gente carrega hoje, né, mas com todo um sentido assim de que Deus ele sempre cuidou de nós, então sempre cuidou de mim, sempre cuidou do Nicolas e enfim, então pra gente não é um ano traumático, né, nem um ano de sofrimento, mas é um ano de ressignificação, né, de descoberta, né, de quem é Deus. Aí quando a gente vive essa experiência, eu dizia lá no início com vocês, de ouvir a voz de Deus e de ver Deus manifestar o sobrenatural, né, a gente entende qual é o nosso lugar na história, né? Então o nosso lugar na história é cooperar com aquele que nos criou, né? Então essa é a nossa missão, né? Então acho que eu encerro por aqui, porque a gente já falou pra caramba, né? Então fica esse testemunho, né, para contribuir. Ontem à noite nós acompanhamos aqui no centro da cidade um momento de muita emoção para os bombeiros, para os voluntários que estão ajudando nas buscas e até para a nossa equipe de reportagem. Eram aproximadamente 5 horas da tarde quando do meio dos escombros veio um sinal de esperança. Os bombeiros ouviram um pedido de socorro. Mas até chegar ao local onde a pessoa estava foram 4 horas de trabalho. E quando finalmente retiraram o sobrevivente, o que parecia inacreditável aconteceu. Do meio de toneladas de escombro surge o pequeno Nicolas. Sem machucados, sem choro, apenas com uma carinha de quem não estava entendendo muito bem tudo o que estava acontecendo, ele reencontrou um avô emocionado. Nicolas passou 15 horas debaixo de concreto e lama, protegido pelo abraço do pai. A memória é um instrumento muito poderoso que não apenas preserva o passado, mas também orienta o futuro. O relato apresentado nesse trabalho é mais do que um testemunho pessoal, é um alerta, um convite à responsabilidade e à consciência ecológica. Relembrar o desastre de 2011 é um ato de resistência contra o esquecimento e a indiferença. Ao ouvir e valorizar as vozes daqueles que estiveram presentes nesse momento, compreendemos a urgência da transformação do nosso modo de vida e das nossas políticas públicas. Que esse trabalho contribua para fortalecer a justiça socioambiental, o cuidado com o próximo e com o planeta, como propõe a Laudato Si.